Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Versículos 34 e 35. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite, quero meditar, refletir com os irmãos nessa noite, a respeito do seguinte tema: o amor é a evidência de que somos discípulos de Cristo. O amor é a evidência de que somos discípulos de Cristo. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. F.F. Bruce, citando Tertuliano, um dos pais da igreja que viveu no século II, ele ressalta o que os pagãos diziam dos cristãos. Vejam como, assim dizia os pagãos a respeito dos cristãos. Vejam como eles se amam, como estão prontos a morrer uns pelos outros. Eu vou repetir, o que os pagãos diziam dos cristãos no século II. Eles diziam: vejam como eles se amam, como estão prontos a morrer uns pelos outros. Queridos irmãos, amados irmãos, este era o contexto da igreja de Cristo no segundo século. Não só no segundo século, mas naqueles primeiros 3 séculos, que a igreja cristã foi perseguida. A gente tem conhecimento de várias perseguições, século I, século II, século III, perseguição de Nero, perseguição de Domiciano, perseguição de Trajano, perseguição de Décio, Sétimo Severo, Marco Aurélio e por fim um Diocleciano. Esse período foi um período que a igreja foi perseguida. Vários cristãos morreram, vários cristãos foram queimados vivos, vários cristãos foram torturados de diversas formas e maneiras, vários cristãos foram mortos de diversas formas e maneiras, como foram devorados por feras selvagens. Esse é o contexto dos primeiros séculos da igreja cristã. Nesse período as pessoas se convertiam a Cristo por convicção. E elas eram cristãs porque elas tinham convicção daquilo que Jesus tinha feito por elas, ao ponto que os pagãos diziam essas coisas: como eles se amam, como estão prontos a morrer uns pelos outros. Sabe, irmãos, e lendo este texto, Deus falou muito ao meu coração através deste texto, porque hoje, irmãos, nós evangélicos, somos aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil. Eu vou repetir, somos aproximadamente 50 milhões de evangélicos no Brasil. Agora, que tipo de evangélico que somos e que tipo de evangelho que nós estamos pregando? A gente não vê mudança, a gente não vê transformação. O Brasil é conhecido como o país da impunidade, como o país da bandidagem.
como país da pilantragem. Vá aos Estados Unidos, vá à Europa. Brasileiro para muitos dos americanos, e eu falo com propriedade porque morei 4 anos nos Estados Unidos, brasileiro para muitos europeus é sinônimo de desonestidade e de alguém que quer levar vantagem em tudo. Que tipo de evangélico que somos? Que tipo de evangelho que estamos pregando? Temos os políticos mais caros e mais corruptos do mundo. Jesus está dizendo aqui: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O apóstolo Paulo, irmãos, em Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz que o evangelho foi pregado a toda criatura. É claro que é uma hipérbole, porque o evangelho até nesse exato momento, por volta do ano 60, 62, quando Paulo escreveu a carta para a igreja de Colossos, o evangelho ainda não tinha alcançado o mundo inteiro. Por exemplo, a China não tinha sido alcançada, a África não tinha sido alcançada. Mas a ideia de Paulo é que as principais províncias do Império Romano já tinham sido alcançadas, como Antioquia da Síria, como Éfeso, ou a Ásia Menor, como Alexandria no Egito, como Roma. A Espanha também já não tinha sido alcançada ainda, tanto é que Paulo escreve a carta aos Romanos e compartilha o desejo com os irmãos de ir à Espanha. Então é uma hipérbole. Mas a ideia é que aonde o evangelho chegava, ele trazia impacto, mudança, transformação. Note você que quando o evangelho chegou na cidade de Éfeso, Atos capítulo 19, o evangelho trouxe mudança para aquela cidade. Leia depois Atos capítulo 19, ao ponto que as pessoas confessavam os seus pecados publicamente e denunciavam as suas obras publicamente. As pessoas levavam os seus livros de magia, porque Éfeso era a capital mundial do ocultismo e da feitiçaria, a cidade da grande deusa Diana. As pessoas levavam os seus livros para serem queimados publicamente, ao ponto que os ourives da cidade fizeram uma reunião, e ali o sindicato da cidade, para pedir a cabeça dos principais líderes do cristianismo, daquela época. A gente vê, por exemplo, quando o evangelho chega na cidade de Tessalônica, as autoridades da cidade disseram: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Você pode conferir isso em Atos capítulo 17, do versículo 6 e 7. Eles disseram: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Irmãos, aonde o evangelho de Jesus chega, ele traz mudança, ele traz impacto, ele transforma vidas, ele transforma cidades. Que tipo de evangelho que nós estamos pregando, irmãos? Que tipo de evangélico que somos? Que tipo de cristãos que somos? Sabe, irmãos, a principal marca da igreja primitiva era o amor. Eu vou repetir isso. A principal marca da igreja primitiva era o amor. Leia depois Atos capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47. Ali está o retrato da igreja primitiva. Ali está o retrato da igreja primitiva. Infelizmente, irmãos, é triste o que eu vou dizer aqui agora. Eu falo isso com dor no coração. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira é mais conhecida pelos seus escândalos do que pela sua piedade.
Olha os escândalos. Converse com o ímpio, com o pagão e com o incrédulo. Pergunte a ele o que você acha das igrejas evangélicas. Diante dos escândalos que existe hoje, estamos vivendo um tempo de multiplicação, de aumento, de proliferação de falsos profetas. Já não temos credibilidade. Eu sou praticamente, pela graça de Deus, nascido e criado na igreja. Eu me lembro que quando criança, quando você falava que era evangélico, quando eu era criança, adolescente, quando você falava que era evangélico, eles tinham a imagem que você era alguém diferente, porque você não praticava as coisas que eles praticavam. E hoje, quando você fala que é evangélico, que é um cristão evangélico, qual é o conceito que as pessoas pensam, falam? Porque infelizmente, irmãos, a igreja evangélica brasileira é mais conhecida pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Chama a sua atenção para este texto. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo, ou melhor, estamos nos tornando pessoas frias, indiferentes. Infelizmente, estamos nos tornando pessoas frias e indiferentes. Infelizmente, irmãos, o problema alheio não nos incomoda mais. É problema seu, não é problema meu. Infelizmente, o problema alheio não nos incomoda mais, irmãos. Isso é triste, porque a marca da igreja primitiva era a marca do amor. Leia Atos dos Apóstolos. As pessoas vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos, e eles, na medida que as pessoas tinham necessidade, eles compartilhavam. Lembra de Barnabé, quando ele se converteu? Ele vendeu tudo que ele tinha. Sabe, irmãos, a igreja evangélica brasileira, ela precisa voltar ao primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Quando você foi aceito por Deus, porque não é a gente que aceita Jesus, é Ele que nos aceita. Lembra quando você lembra do seu processo de conversão? Lembra quando era o início da sua caminhada, como que você amava Deus, como que você amava os irmãos? Mas o tempo foi passando e você foi perdendo este primeiro amor. Você começou a ficar indiferente, começou a ficar frio. Você que antes era um solucionador de problemas, você passou a ser um causador de problemas. Você que era ponte, você passou a ser muro. Você sabe que ponte une pessoas, une lugares, e muro separa pessoas, separa lugares. Nós precisamos, irmãos, urgentemente voltar ao primeiro amor. O amor, irmãos, é a maior virtude de um cristão. Eu vou repetir: o amor é a maior virtude de um cristão. A maior qualidade de um cristão é o amor. Lembra de 1 Coríntios capítulo 13, aquela igreja, a igreja de Corinto, que dava tanta importância aos dons espirituais. E Paulo no capítulo 12 fala dos dons. No capítulo 14 ele fala especificamente sobre o dom de línguas e o dom de profecia. Mas no meio, entre o 12 e o 14, para quebrar o orgulho dos irmãos da igreja de Corinto, ele fala do amor, que é o dom supremo.
E ele começa a falar, não adianta se eu não tiver amor, e é uma das passagens mais lindas da Bíblia. O amor, irmãos, é a maior virtude de um cristão. Precisamos amar uns aos outros. Sabe, irmãos, o amor é a prova de que de fato eu amo a Deus. Como que você sabe que você ama a Deus? Quando você ama o seu irmão. Um dia uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, mas eu não gosto de ir à igreja. E ele apresentou uma lista de motivos e razões porque ele não gostava de vir à igreja. Eu falei, mas é muita incoerência da sua parte. Ele, como assim, pastor? Você gosta do noivo, mas não gosta da noiva. Eu disse, você é casado, sim ou não? Ele disse, sim, pastor, o senhor sabe que eu sou casado. Como que você se sentiria se alguém chegasse para você e falasse para você assim, eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa? Ele disse, eu me sentiria muito mal, pastor. Eu disse, então você está começando a entender. Você gosta do noivo, que é Jesus, mas não gosta da noiva dele. Você gosta do cabeça, que é Jesus, mas não gosta do corpo dele. E ele parou, pensou, eu disse, o seu discurso é incoerente. Você não gosta de Jesus coisa nenhuma. Porque se você diz que gosta dele, mas não gosta da noiva dele, é um discurso incoerente, irmãos. O amor é a prova de que de fato eu amo a Deus. Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe, irmãos, amor é a palavra mais importante do cristianismo. Amor é a palavra mais importante do cristianismo. A palavra amor é a chave do Novo Testamento. Há algumas palavras no Novo Testamento que são palavras-chave. Amor, misericórdia, graça, são palavras-chave. São palavras que devem fazer parte do nosso dicionário, do nosso vocabulário. Amor não é somente a palavra mais importante do cristianismo. Amor também é a palavra mais importante da Bíblia. Amor é a palavra mais importante da Bíblia. Jesus disse à igreja de Éfeso que ela tinha perdido a sua principal marca, a sua principal característica. Leia depois Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. A igreja de Éfeso, uma das igrejas mais, na minha concepção, juntamente com Jerusalém, uma das igrejas mais relevantes do Novo Testamento, talvez a mais relevante, igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, igreja que teve como pastores Timóteo, apóstolo João. Essa igreja, irmãos, ela perdeu a sua principal marca, a sua principal característica. Note você que era uma igreja que combatia os falsos apóstolos, era uma igreja que combatia os nicolaítas, era uma igreja que tinha uma boa doutrina, aquilo que a gente fala em linguagem teológica, uma boa ortodoxia, uma doutrina legítima, pura, certa. Mas a censura, a crítica do Senhor Jesus para aquela igreja, o Senhor disse, você perdeu o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe, irmãos, precisamos voltar ao primeiro amor. Estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de cumprimentos proféticos, de profecias. A gente está vendo diante dos nossos olhos
todas as profecias bíblicas se cumprindo, melhor dizendo. Quer ver uma delas? Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus 24, 12. Olha só o que a palavra do Senhor diz: e por se multiplicar a iniquidade, você sabe que é pecado, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente está vendo isso diante dos nossos olhos. Quantas pessoas usam a pandemia, né, como um amuleto, como uma desculpa para não participar dos cultos presenciais. A gente sabe que alguns não participam porque de fato tem um motivo justo, fazem parte do grupo de risco. E aqui em nossa igreja a gente segue todas as medidas de segurança, distanciamento, álcool em gel, máscara. Mas essa mesma pessoa que diz: eu não vou ao culto, pastor, porque eu tenho receio de pegar a Covid. Essa pessoa ela vai ao banco, vai ao supermercado, à padaria, à farmácia, vai trabalhar, anda de ônibus, de metrô. É muita incoerência, irmãos. O discurso é incoerente. Mateus 24, 12 está se cumprindo diante dos nossos olhos. Quantas pessoas, quantos cristãos se perderam na pandemia, voltaram às práticas mundanas, práticas pagãs, voltaram a fazer aquilo que faziam antes. O amor de muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe, irmãos, amor na Bíblia não é sentimento, é mandamento. Sempre que você encontrar a palavra amor no Novo Testamento, Jesus falando, ou Paulo, ou Pedro, ou os apóstolos, é um imperativo, é uma ordenança. Pastor, eu não estou sentindo de amar. Querido, amor na Bíblia não é sentimento, é mandamento. Eu decido te amar. Jesus diz que se nós amarmos apenas os nossos irmãos, ele diz que até os pagãos, até os gentios fazem isso. Devemos amar, segundo o que Jesus disse lá em Mateus, até mesmo os nossos inimigos. Amor na Bíblia não é sentimento, amor na Bíblia é mandamento. A Bíblia diz, irmãos, que o amor é o maior de todos os mandamentos. Você pega lá aquelas 613 preceitos, ou 613 leis do Antigo Testamento. As leis morais, cerimoniais, ou cíveis, ou judiciais, todas elas se resumem. Jesus resumiu as leis em duas: amar a Deus acima de tudo e amar o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei do Antigo Testamento foi resumido em duas leis: amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, queridos irmãos, amor na Bíblia é o maior de todos os mandamentos. O amor é o cumprimento da lei. Quando você ama, você está cumprindo a lei. Olha o que João diz lá na sua primeira carta, a primeira carta de João, capítulo 3, capítulo 2, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz. Ou seja, se eu não amo meu irmão, aonde eu estou? Uma questão de inteligência. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e aquele que não ama está nas trevas.
E o texto diz: e nele não há escândalo. Olha o que o mesmo João diz no capítulo 3, versículo 10, 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Palavra de Deus. Se você não ama o seu irmão, a Bíblia Sagrada, João escreveu sob a influência do Espírito Santo. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que se você não ama o seu irmão, você não é de Deus. Quem não ama seu irmão, não é de Deus. Olha só o que o mesmo João diz no capítulo 3, 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Ou seja, é uma evidência da nossa conversão. Passamos da morte espiritual para a vida. Éramos mortos nos nossos delitos e pecados, conforme está em Efésios capítulo 2. Agora recebemos a vida de Deus, conforme está em Efésios 2, 4, 5 e 6. E a evidência dessa conversão é que agora nós amamos os nossos irmãos. E a sequência do versículo diz: quem não ama seu irmão, permanece na morte. Ou seja, não converteu. Olha só o que o mesmo João diz, 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha o argumento. Se você diz que ama, se você diz que é um cristão e não ama, é mentira, é um discurso incoerente. E o argumento de João é: porque Deus é amor. Por isso devemos amar, irmãos, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E para concluir essas passagens de João, olha só 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21. Primeira carta de João capítulo 4, versículo 20 e 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Eu amo a Deus, mas eu odeio meu irmão. A Bíblia está dizendo que esse alguém é mentiroso. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Precisamos amar, irmãos. Lembra da lei de Deus que se resumiu em amar a Deus acima de tudo e o seu próximo como a ti mesmo? O que é amar a Deus acima de tudo? É colocar Deus tem que ocupar o primeiro lugar, tem que ser primazia, tem que ser prioridade na sua vida. E o que é amar o próximo como a ti mesmo, irmãos? O que é amar o próximo como a si mesmo, ou a ti mesmo? É que nós deveríamos, irmãos, considerar uns aos outros em honra. Lembra de Filipenses 2,4? Cada um considere o seu irmão superior a si mesmo. É a ideia de aquilo que eu quero para mim, é o que eu quero para você. Aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero para você. É a ideia de se colocar no lugar do irmão, de imaginar o que ele está sentindo. Espera aí, se eu estivesse no lugar dele, o que eu sentiria? Como eu ia me comportar? Então vou fazer por ele o que eu gostaria que fizesse por mim. E aquilo que eu não gostaria que fizesse por mim, aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo, eu também não vou fazer com ele. É isso que é amar o próximo, irmãos. O que eu quero para mim é o que eu quero para você. E o que eu não quero para mim, eu não quero para você.
Precisamos amar uns aos outros, irmãos. O argumento de Paulo em Filipenses capítulo 2, no capítulo 1 ele fala da supremacia de Cristo. Ou seja, Cristo tem que ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Mas no capítulo 2 ele fala do outro na frente do eu, que é a ética da vida cristã. É a ideia a ética da vida cristã é o outro na frente do eu. E Paulo usa ali o seu próprio exemplo. Ele usa o exemplo de Timóteo. Ele usa o exemplo de Epafrodito. Leia no capítulo 2 de Filipenses. Então a ética da vida cristã, irmãos, é o outro na frente do eu. A Bíblia diz que devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Aquela pessoa que quer te prejudicar, a que te maltrata, que te persegue, você tem que amar. É a Bíblia que diz. Leia depois Mateus capítulo 5, versículo 41, 42, 43 ou 44. Vamos lá conferir. Mateus 5. Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você tem que amar o seu inimigo e orar para aquela pessoa que te persegue. Agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos capítulo 12. Capítulo 12, deixe-me ver aqui a partir do versículo 20. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, irmãos, amor na Bíblia não é uma questão só de palavras, mas uma questão de ação. Nesse tempo de pandemia, você já ajudou alguém? Você já tirou pelo menos R$1 do bolso? Você poderia, de repente, adotar uma família, adotar alguém. Se Deus tem te dado condições, uma das frases da Reforma Protestante é o mistério do rico, deixe-me lembrar a frase, o ministério dos ricos, é alguma coisa assim, me esqueci a frase, mas Deus abençoava os ricos para que eles pudessem ser instrumentos de Deus para abençoar os pobres. Eu me esqueci da frase, alguma coisa assim, o ministério dos ricos e o mistério do pobre, alguma coisa assim, depois eu me lembro da frase, e se alguém lembrar, pode botar nos comentários aí. Mas Deus abençoava os ricos para que eles pudessem abençoar os pobres. Você poderia, de repente, adotar alguém, porque amor não é uma questão de palavras. A Bíblia diz, não amemos apenas de palavras, amor é uma questão de ação. A gente poderia até pensar em um projeto, ajudando uma família na pandemia, ajudando como puder e como quiser. Quantas pessoas estão passando dificuldade? E muitas vezes pessoas que podem ajudar, podem contribuir. Não estou falando para você dar o que você não tem. Não estou falando para você tirar da boca dos seus filhos. Mas de repente você pode ajudar pagando uma conta de água, de luz, de telefone. De repente você pode ajudar dando uma contribuição financeira, sei lá, 50, 100 reais. De repente doando uma cesta básica. De repente tem pessoas aí à sua volta, passando dificuldade. A gente sabe que todos estão sendo atingidos pela pandemia, né, de forma direta ou de forma indireta.
Mas é a ideia do rico abençoar o pobre, daquele que tem ajudar o que não tem. E eu penso que essa palavra tem tudo a ver com esse momento que estamos passando e vivendo. Porque amor não é uma questão apenas de palavras, mas uma questão de ação. Gosto muito de uma frase do autor do livro, um monge, o executivo. Ele diz: você não é o que você pensa, você não é o que você fala, você é o que você faz. Você não é o que você pensa, você não é o que você fala, você é o que você faz. Amor não é uma questão de palavras, é uma questão de ação. O amor bíblico, irmãos, o amor bíblico, ele tem que ser a generosidade em ação. A gente vê Paulo gastando 2 capítulos em 2 Coríntios capítulo 8 e 9, falando sobre a generosidade dos irmãos lá das igrejas da Macedônia, isto é, Filipos, Tessalônica e Bereia, igrejas pobres, mas que diante da pobreza da igreja da Judeia, Paulo então levanta uma coleta nas igrejas da Macedônia, da Galácia, nas igrejas da Galácia, na igreja de Corinto, para abençoar os irmãos da Judeia, que estavam vivendo um período de extrema pobreza. Então, irmãos, nunca se esqueçam disso. O amor bíblico tem que ser a generosidade em ação. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que o amor, ele dá sentido à vida. Não estou dizendo que pessoas altruístas, que pessoas generosas não ficam com depressão, com síndrome do pânico, mas pesquisas dizem que a probabilidade de pessoas que são altruístas, pessoas generosas, terem esses problemas é bem menor, a chance é mínima. Por quê? Porque uma pessoa altruísta, generosa, ela está sempre olhando para o problema alheio, no sentido de o que eu posso fazer para ajudar, para contribuir. Ela não perde tempo para ficar olhando para o seu umbigo. Agora note, perceba você as pessoas egoístas, as pessoas avarentas, mesquinhas, mão de vaca, miseráveis. Elas só sabem olhar para o seu problema. Amor, irmãos, amor dá sentido à vida. Nada o fará mais feliz, irmãos. Nada do que ajudar os outros. Não tem sentimento melhor quando você ajuda alguém e essa pessoa fala: ô irmão, é de Deus. Deus já me deu a graça de ajudar algumas pessoas, seja com doações, seja com roupas, sapatos, seja com dinheiro. E a pessoa chorar na minha frente: pastor Fabiano Elias, o senhor não tem noção, o senhor não tem ideia, é de Deus, chegou em boa hora. E a pessoa me abraçar, chorar comigo, e eu me sinto mais feliz, porque não tem sentimento melhor. Nada o fará mais feliz do que ajudar os outros. Você se sentirá vivo. Não tem coisa pior do que tipo assim: poxa, eu não ajudo ninguém, eu não estendo a mão para ninguém. Você está morto, meu irmão. Você é egoísta, você é avarento, mesquinho. Eu não estou falando de ajuda só financeira, porque existem diversas maneiras e formas. De repente você nem pode ajudar financeiramente falando, de repente você está precisando de ajuda. Mas você pode ajudar com o seu dom, com o seu talento, com o seu tempo. Houve situações na minha vida que eu falei: irmão, eu não posso te ajudar financeiramente, falando que eu estou igual a você, ou pior do que você. Mas Deus está cuidando de mim, e vai cuidar de você também. Mas eu posso te ajudar com o meu dom, com o meu talento, com o meu tempo. Eu posso vir aqui orar com você. Eu posso mobilizar alguns irmãos para te ajudar. Essa é a ideia, irmãos. Isso me deixa mais feliz quando eu sou um instrumento de Deus para ajudar alguém. Sabe por quê? Porque quem ama de fato, quem ama, tem prazer
em compartilhar. Quem ama tem prazer em compartilhar. Eu não compartilho nada, não ajudo ninguém, porque você é um mesquinho, mão de vaca, avarento, pão duro. Porque quem de fato ama, esse alguém tem prazer em compartilhar. Quem ama tem uma alma generosa. A alma dessa pessoa é uma alma generosa. Sabe, irmãos, pesquisas dizem que as pessoas mais felizes do mundo são pessoas que têm o hábito de contribuir e fazer doações. Eu vou repetir. Pesquisas dizem que as pessoas mais felizes do mundo são pessoas que têm o hábito de contribuir e fazer doações. Eu vou repetir isso aqui pela terceira e última vez. Pesquisas dizem que as pessoas mais felizes do mundo são pessoas que têm o hábito de contribuir e de fazer doações. Sabe, irmãos, se nós olharmos para nós mesmos, nós nos adoecemos. Por quê? Porque somos egoístas. Só olhamos para o nosso umbigo, só olhamos para o nosso problema. Então pare de olhar para a sua situação. Você está sofrendo? Tá. Está passando por luta? Sim. Por dificuldade? Sim. Como a maioria dos brasileiros. A gente está percebendo que nessa pandemia, quem é rico está ficando mais rico, quem é pobre está ficando mais pobre. Houve uma época que nesse país tinha classe alta, média, baixa. Agora parece que só tem classe alta e baixa. Pastor, eu estou sofrendo. Eu estou passando por luta. Eu estou passando por dificuldade. Mas tem gente que está sofrendo mais do que você. Eu nunca fui à África, mas eu falo com missionários da África, de Moçambique. Tenho amigos que já fizeram um trabalho na África, em Moçambique. Sabe, irmãos, lá eles comem areia, lá eles comem insetos, bichos, e estão dando glória a Deus. A gente está passando por um período difícil, mas Deus está cuidando, Deus está suprindo, e existem pessoas à sua volta que estão sofrendo mais do que você, estão passando por um momento mais difícil do que o seu. Então pare de olhar só para o seu problema, pare de olhar só para o seu umbigo. Como diz, se olharmos para nós nos adoecemos. Por quê? Porque somos egoístas, só olhamos para o nosso umbigo. Pare de olhar só para o seu problema, porque você vai adoecer. Olhe para a sua volta, pare de olhar só para o seu umbigo. Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Pastor, mas eu não posso ajudar financeiramente falando. Ajude com o seu tempo, com o seu dom, com o seu talento. Mas se puder ajudar financeiramente, também ajude. Se prontifique. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, devemos amar. A gente vê na Bíblia como Cristo nos amou. Ele deu a sua vida por nós. Quem ama se doa. A gente vê como Deus nos amou. Ele deu o seu Filho. Quem ama sempre oferece o melhor. Nunca dá resto, nunca dá sobra. Uma vez eu fiz uma campanha na igreja. Campanha no sentido de arrecadar alimentos, doações para ajudar famílias. De repente tinha lá sapato furado, tênis furado, meia furada, camisa rasgada. Eu falei, pode jogar fora. Porque aquilo que não serve para mim, não serve para o outro, irmão. Parece que a pessoa queria desfazer daquilo, em vez de jogar no lixo. Deu para os irmãos. Quem ama dá o melhor, oferece o melhor. Quer doar um sapato? Use um sapato em bom estado. Isto é, que esteja em condições de uso. Quer doar uma camisa, uma calça? Use uma coisa em bom estado, que esteja com a qualidade boa, em bom estado. Boas condições.
Porque Deus deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu Filho. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Sabe, irmãos, amor na Bíblia é a postura de dar. É a postura de dar. É isso que é amor na Bíblia. Olha o que Jesus diz em João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Lembra quando eu abri a mensagem, eu falei de F.F. Bruce, um comentarista, um dos melhores que a gente tem na atualidade. Ele cita Tertuliano, que viveu no século II, um dos pais da igreja. E Tertuliano faz ele diz o que os pagãos diziam dos cristãos. E os pagãos diziam: vejam como eles se amam. Eles dão a vida uns pelos outros. Isso vem de encontro a esse versículo. João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Sabe, irmãos, o amor bíblico, ele é permanente. Não tem esse negócio, eu amo hoje, amanhã eu não amo mais. Eu amo hoje, amo amanhã, amo depois de amanhã. O amor bíblico, irmãos, ele é o amor ágape. É o amor incondicional. O amor sacrificial. É aquele amor que você ama não só pelas qualidades, mas pelos defeitos. Sabe, irmãos, para quem ama de fato, é um prazer, é um privilégio, é uma honra servir a Deus e servir o seu próximo. Quem ama lava os pés do seu próximo, não no sentido literal, físico, mas no sentido espiritual, no sentido de servir. Lembra de Jesus? Naquela cultura, o escravo servia o seu senhor. Quando as estradas não eram pavimentadas, quando alguém chegava, o escravo ele já ia lá e lavava os pés das pessoas. O que Jesus fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Quem ama tem o prazer de servir, essa é a ideia. Sabe, irmãos, nós precisamos lembrar todos os dias, que somos pó. Os maiores homens de Deus, homens que atingiram um patamar, um nível de excelência. Olha o que Abraão diz. Abraão diz: o pai da fé, eu sou pó e cinza. Jó, homem que era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele diz: eu me abomino. Olha o que Isaías diz, o homem que teve uma visão maravilhosa no capítulo 6. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou impuro, foi o que ele disse. Melhor dizendo, eu sou impuro. Pedro que diz, eu sou pecador. E Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores. Somos pó, irmãos. Por que tanto orgulho? Por que arrogância? Por que soberba? Essa pandemia está mostrando aí, gente. Não somos nada. Se Deus fechar a torneira aí do ar, você morre. O que seria de nós se não fosse o Senhor? A vida é curta, breve. Pare de ficar olhando só para o seu umbigo. Precisamos entender que não somos dono de nada. Somos apenas mordomos. Tudo pertence ao Senhor. Você não é dono de nada. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. Sabe, irmãos, a única maneira de você honrar a Deus é ser generoso com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Eu vou repetir. Quer honrar a Deus?
a única maneira de você honrar a Deus é ser generoso com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Devemos nos lembrar, irmãos, todos os dias, dos crentes da Macedônia, 2 Coríntios 8 e 9, eles ofertaram com os pobres da Judeia, de forma sacrificial, isto é, além das suas posses. É um exemplo a ser seguido por nós. Nunca podemos esquecer, irmãos, que fomos chamados por Deus para servir a Deus e também servir o nosso próximo. Eu queria te convidar nesse momento para um tempo de oração, porque quem ama se importa com o seu próximo. De repente você sabe de alguém que está em um hospital, respirando com a ajuda de aparelho, entubado. Vamos orar, porque quem ama não quer ser cuidado, mas quem ama quer cuidar das pessoas, no sentido de saber que tem alguém que está precisando mais do que você. De repente tem alguém que precisa de você. Quem ama demonstra, não só com palavras, mas com atos, atitudes e obras. Eu queria te convidar agora para um tempo de oração. Eu queria te convidar a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Gostaria que você refletisse em tudo aquilo que Deus falou ao seu coração, tudo aquilo que o Senhor ministrou a você nesta noite. Eu fiz uma citação de João 3,16, e na verdade não é Evangelho de João 3,16, tá? É primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Convido você a orar agora. Senhor, ajude-nos a amar, Senhor, ao ponto que os pagãos possam falar como os pagãos diziam dos cristãos no segundo século. Eles diziam: vejam como eles se amam, como estão prontos a morrer uns pelos outros. Tua palavra diz, Senhor, o texto que lemos nessa noite, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Ah, Senhor, ajude-nos a colocarmos em prática essa palavra, porque somos aproximadamente 50 milhões de evangélicos, Senhor, e somos o país da impunidade, da bandidagem, da pilantragem. Somos mais conhecidos pelos nossos escândalos do que pela nossa piedade, Senhor. E nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Assim como quando o Evangelho chegou em Tessalônica, e as pessoas de Tessalônica diziam: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Que possamos impactar, Senhor, ser canais, instrumentos do Senhor de transformação. Ó Senhor, ajude-nos a amar os nossos irmãos, não só de palavras, mas com atos, atitudes, com obras, com ações. Nós oramos por cada vida, Senhor. Oramos por cada família, Senhor, por aqueles que fizeram seus pedidos de oração, Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe nessa noite, meu irmão. Que o Senhor Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor Deus te abençoe o seu trabalho. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida com toda sorte e bênçãos. Em nome de Jesus, seja abençoado. Seja abençoado por Deus. Que o Senhor Deus te cure, te liberte, te restaure, que Ele te renove, que Ele te fortaleça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
seja curado, liberto, abençoado, e tome posse dessa palavra que você recebeu nessa noite, no sentido de colocá-la em prática, no sentido de ser um discípulo de Cristo, autêntico, original. Ame o seu irmão, porque isso é mandamento. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite, e te pedimos, abençoe o teu povo, é o que nós